Ainda não? Pronto, está gravando já. Então, eu quero contar com a participação de vocês. Se tiver dúvidas, pergunte. Tá? Se você tiver o material em mãos, melhor ainda, porque fica mais fácil visualizar. Qual questão é? Que eu tenho aqui no PDF de todas as 3 listas que foram passadas agora, nessas últimas aulas. Eu queria escutar vocês agora, tá bom? E aí, dificuldade, dúvidas, podem falar, tá? Pode ser um de cada vez, tá? Não precisa falar todo mundo ao mesmo tempo, não, que aí bagunça. Eu. Pode falar, fica à vontade. Agora, Pode falar, Pablo. ah, o senhor é o professor de matemática, né? Não é isso? Isso, sou o professor Edson. Desculpa se eu me apresentei antes, tá? Acho que ó, alguns me conhecem, outros não. Sou o professor Éder, professor de matemática, tá? Sim. Sim. Então, essas atividades, como eu sou deficiente visual, possuo deficiência visual, não tem como eu tá fazendo assim, primeiro por isso e segundo porque, como é que pode dizer, são, para mim, é um pouco avançado, entendeu? É um nível um pouco mais. Não, entendi, sim. Não Tá? tem como minha mãe ler para mim, quer dizer, no caso. Ou eu ler, enfim. Eu sei. Que infelizmente lá para essa, pelo menos a prova da, tu fez a prova do UBMAP? Ainda não. Eu tentei fazer, só que não deu certo. Então, pega depois lá, eu vou conversar depois lá, caminho para, ou quando voltar às aulas, dá uma olhada lá, que lá vem o interessante deles, porque vem a prova em braille, entendeu? Uhum. Infelizmente, para as outras provas, aí que está uma falha dele, não sei se não sei, não posso nem dizer que não sei como é que é o porquê, porque não tem essa prova adaptada, né? Nem o caso ocorreu com a prova canguru de matemática. E essa Saeb também, eu não tenho certeza se vai ter prova adaptada para quem tem dificuldade, para quem tem deficiência visual, tá? Mas só no caso de você estar participando aqui, para mim já é pode se considerar como sendo não é bem uma vitória, mas para mim está muito melhor do que muitos outros alunos que têm ditos normais, que são, entendeu? Que todo mundo tem sua especificidade, todo mundo tem as suas dificuldades, mas que apesar da dificuldade a mais que você tem, você está procurando participar. Então isso para mim é louvável, isso para mim vale muito mais do que apenas me mandar questões certas e erradas, entendeu? Então eu levo isso muito em Certo. consideração. Tá? E a respeito disso aí, eu vou procurar, vou conversar. Ela caiu, não está mais no departamento, ela está de licença, né? Vou conversar com o Everson, ver o que a gente pode fazer a respeito disso, tá bom? Na verdade, eu quero te escutar. Qual seria a melhor forma de trabalhar? Me ajuda também. O celular, ele não lê gráfico. O celular não consegue ler gráfico. Entendi. Quando o número é decimal, quando o número ele não consegue ler. Tá, não lê número decimal, é isso? Gráficos, números Sim. decimais. Quer dizer que tu bota o celular para É, ler para ti, não é isso? Tem essa opção, não é isso? sim. Leitor de tela Quando- não lê desenho. Ele só vai ler, né? Então, entendi. Aí, no caso, seria para poder ver essas imagens, aí teria que ser alguém auxiliando, informando, fazendo descrição, não é isso? Sim. E tabelas, consegue ver o celular, não? Tabelas? Não. Não. Também não. Eu vou ver se, para esses materiais que eu postar, eu vou botar uma observação aqui para não esquecer, tá? Para mandar pelo menos um áudio informando, mais ou menos, fazer uma descrição das figuras, pode ser? Ajudaria? Ajuda aí. Tá? Eu vou pegar uma caneta aqui, só um momento.
Tá bom, botei uma observação aqui, viu? Tá? De quando preparar as atividades, ver se tiver imagens de fazer uma descrição, tá bom? Ok, ok. Muito Sim, obrigado. não de nada, eu que agradeço. Tá? Vou até botar uma observação, como a cabeça anda a mexer, acaba esquecendo muito das coisas. Vou botar um post-it aqui para poder lembrar. Tá bom? Muito obrigado pela participação, Pablo. No caso também das Nada. questões que foi possível você verificar, tiver dúvida, tiver tido dificuldade, tiver dificuldade, pode mandar um áudio para mim, viu? Ou até mesmo agora também pode falar. Pessoal, e para os demais aí, tá? Vejo que o Pablo, apesar das dificuldades, está participando. E os demais? Teve É, questões, boa situações de tarde. dificuldade? Professor, boa tarde. Eu estou tendo dificuldade, na verdade, minha dificuldade é com equação, né? De primeiro grau tava de boa, mas sei lá, eu não consigo aprender direito, assim, equação. Tipo, tem algumas que eu consigo resolver, mas outras, sei lá, é bem complicado. Ok, João. E aí, alguém mais compartilha da mesma dificuldade do João? Sim. Tá. Pessoal, então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui a atividade que eu passei para vocês, tá? Que, que trata a respeito justamente de equação do segundo grau, tá? Vou compartilhar. Que foi a atividade 3. Não é isso? Então, olha só. Se eu vou estar procurando escrever, tá, Pablo? Quando tiver aqui algumas demonstrações. Sei que para equações deve ser muito mais complicado, porque tem muita abstração, muita letra e deve ser mais complicado do que com os números naturais inteiros, né? Mas vamos ver aqui. Pessoal, olha só. O que é uma equação? A equação é uma expressão matemática que possui em sua composição incógnitas, tá? Coeficientes, expoentes e um sinal de igualdade. O que é uma incógnita? Incógnita é um número que eu não conheço ainda, tá? É um número desconhecido, tá bom? Por exemplo, se você for vai comprar um quilo vou botar um exemplo aqui, um quilo de laranja, é R$ 3. Se você gastou R$ 15, quantos quilos de laranja você comprou? Isso é uma equação. Então, eu tenho uma incógnita. Quantos quilos eu comprei? Aí você vai usar um raciocínio lógico aí, né? Se é R$ 3 o quilo e você gastou R$ 15, logo esse valor a quantidade que você comprou foram 5 quilos. Não é isso? Se foi R$ 3 o quilo e você gastou 15, então 3 vezes 5, 15. Então, esse 5 é quem? É uma incógnita. Deu para entender aí? Os Deu. coeficientes. O coeficiente é a parte numérica, o número. Por exemplo, 3. Só escrever aqui, né? Tá? Deixa eu só... Fica mais fácil visualizar para aí. Então, quando eu falei lá que era 3 vezes o quilo, por exemplo, 3 vezes o quilo da laranja, eu não sei o quilo da laranja, eu sei que deu R$ 15. Então, esse valor que eu desconheço é chamado de incógnita. O que é o coeficiente? É a parte numérica. Deixa eu permitir aqui. O coeficiente é a parte numérica, é o número. Então, esse 3 antes é o valor que custa um quilo, R$ 3. Tá? Esse é o coeficiente. Já no caso da equação do segundo grau, nós vamos ter o expoente. Se a gente for lembrar lá na aula de sexto ano, até a gente falado bastante no sétimo e no oitavo anos, o que é o expoente? Dentro da matemática, o expoente ele vem da potenciação, que indica o número de vezes que o número está sendo multiplicado. Por exemplo, se você tiver 2 elevado ao quadrado, que é o 2 embaixo e outro 2 lá em cima, ele está indicando que esse número de baixo, 2, está sendo multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então, a gente vai ter 2 vezes 2. Se nós tivermos 2 elevado à quarta potência, que é o 2 aqui embaixo e o 4 aqui em cima, esse 4 está me dizendo que o 2 está sendo multiplicado 4 vezes. Então, vou ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá? Então, é isso aqui, tá? Que é o expoente. Tá bom? O que acontece... Oi.
Eles fazem isso pra deixar, tipo, menor o cálculo, tipo, colocar só o 2 e o 4 em cima, pra não ficar cheio de Isso, 2. exatamente, para deixar maior. Tenta imaginar uma situação na qual você vai ter o 2 multiplicado por ele mesmo 50 vezes. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 2 vezes 2. Professor, isso é impossível. Não, não é impossível. Quando você trabalha com informática, se você vê lá a capacidade de armazenamento é de base 2. 2 elevado a... Tem lá o kbyte, o megabyte. Veja lá, se prestar atenção que você não vai achar lá, por exemplo, um HD de 600 mega, 700 mega. Não vai ter HD de 700 mega. Você vai ter HD de 250 megas, vai ter HD de 500 megas e HD de 1 tera. Isso é o quê? 2 elevado de 1 tera, que é exatamente aproximadamente 1000 gigabytes, é o quê? 2 elevado a décima. Um HD de 500 megabytes, de 500 GB, por exemplo, é o quê? É de 2 elevado a nona potência. 2 elevado a 9, ou seja, é o 12 multiplicado por ele mesmo 9 vezes. Um HD ou um SSD de 256 é quem? 2 elevado a oitava. Então, veja que tem 2, por 8, 9, 10. Isso giga. Se for kbytes, se forem megabytes, por exemplo, já vai ser aqui, já não vai ser 10, vai ser 20, se eu não me engano. Se for kbytes, aí já vai ser 30. Então, dentro da informática, é trabalhado isso aqui. Esse 2, essa potência de base 2. Vocês estão entendendo aí? Então, para não ficar com esse monte de 2 sendo multiplicado, aí que entra o expoente, tá? Que é para reduzir números muito grandes. Multiplicação do mesmo número várias vezes. Tá? Qual é a diferença aqui numa equação do segundo grau? Que a gente vai ter esse expoente na incógnita, no valor que eu não conheço. Tá? Como está nesse valor que eu não conheço? Oi? Opa, não quer apagar? Tá. Aí, como está no valor que eu não conheço, aí é uma equação do segundo grau. Tá bom? Veja, eu tenho aqui o sinal de igualdade. Sempre vai ter uma igualdade? Numa equação, sempre vai ter uma igualdade. Tá bom? Alguma dúvida aí, pessoal? Não. Por enquanto, não. Tranquilo aí? Então, olha só. Se a gente continuar aqui, aí temos aqui uma expressão da equação do segundo grau, que é ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a zero. Então, olha só. Esse a representa um número. O a é um número, então eu tenho ax ao quadrado, esse número é chamado de coeficiente de anteriormente. Só que eu tenho x aqui ao quadrado, o que isso quer dizer? Que é o x sendo multiplicado por ele mesmo duas vezes, então vai ser axx. Eu tenho o bx, o b também é um coeficiente, e o c, que é um coeficiente. Tudo isso é igual a zero. Professor, mas por que igual a zero? Porque existem algumas formas de resolver isso aqui. Tá? E para poder aplicar essa fórmula, nós utilizamos aqui essa expressão como sendo igual a zero. Então, aqui, ele vai te falar aqui que os A, B e C são números reais conhecidos. Isso quer dizer que A, B e C são números. Então, vai ser o número x ao quadrado mais B, que é um número x, mais um número que é o C. E esse A sempre vai ser diferente de zero. Não pode ser zero. Tá bom? Senão não vai ser uma equação do segundo grau. E os valores que satisfazem a equação, para chamar igual a x, nós chamamos, a x ser igual a zero, é chamado de raízes. Tá? É chamado de conjunto de solução. Ele vai te dar alguns exemplos aqui. Tá? A gente tem alguns exemplos. E aí, de modo prático, vamos para uma fórmula resolutiva. Lembrando que não vai ter só ela, tá, pessoal? Eu só vou utilizar essa fórmula resolutiva quando é uma equação completa. Como assim, professor, completa? Ela é completa, lembra-se que a expressão nós temos ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero? O a não pode ser zero, tá? Então, o a sempre vai ser um número. Mas o b pode ser zero. Então, se o b for zero, onde tem o bx, ele vai ser zero também. Então, eu vou ter o quê?
Em vez de ter ax ao quadrado, bx mais c, eu vou ter apenas ax ao quadrado mais c, que é igual a zero. Então, esse aqui é um tipo de solução. Por exemplo, esse bem aqui, ó, eu tenho x ao quadrado, que é igual a 36. Então, eu quero um número que multiplicado por ele mesmo é igual a 36. Que número é esse? Apesar que já está aqui tá a resposta aqui, né? O número que multiplicado por ele mesmo, que vai dar 36, é quem? É o 6. Tá? Tira-se raiz quadrada de 36, tira a raiz quadrada de x à quarta, cancela aqui, ó. Fica o x. Raiz quadrada de 36 é 6. Entendeu? Então, 6 é a solução dessa equação do segundo grau. Só que tem um pequeno problema. Porque, para dar 36, se eu multiplicar 6 vezes 6, eu tenho 36. Mas se eu multiplicar menos 6 vezes menos 6, também vai dar 36. Jogo de sinal, multiplicação, menos com menos, eu vou ter mais. 6 vezes 6, 36. O que acontece aqui, então? Nesse tipo de resposta aqui, como eu não sei se ele é positivo ou negativo, a gente considera as duas. Então, a gente vai ter 6 positivo e o 6 negativo. Deu para entender? Sinais iguais são positivo. Exatamente. Sinais diferentes. Sinais diferentes são negativo. Isso. Vamos pegar outro exemplo aqui. Se eu tiver aqui, ó, 2 vezes x ao quadrado, que é igual a 32. Modo de solução, tá? 2x ao quadrado, que é igual a 32. Eu posso, primeiramente, dividir todo mundo por 2, porque aqui onde tem o coeficiente A é 2. Divido o lado da igualdade por 2, o outro lado também por 2. Dividindo 2 para 2 vai dar 1. Vai sobrar somente o x ao quadrado. Dividindo 32 para 2 vai dar 16. Certo? Tirando agora a raiz quadrada dos dois membros da igualdade, raiz quadrada de x ao quadrado e raiz quadrada de 16, olha só, o expoente 2 com o índice 2 do radical, vai ficar somente o x. Raiz quadrada de 16 é quanto? O número multiplicado por ele mesmo que vai dar 16. É? 6. 4. 4, 6 é claro. 36. 4 vezes 4, 16. Só que eu não sei se é o positivo ou o negativo, então eu coloco os dois, positivo e negativo. Tá. Isso quando o quê? Quando o B é igual a 0. Quando C é 0, deixa eu ver aqui, tem um. Aí eu tenho a expressão que o C pode ser 0. Tá. Quando o C é 0, aí eu tenho uma outra forma de resolver. Tá. Vou aqui mudar a cor do pincel. É igual. Coisa chata. Quando C é 0, aí a forma de abordar essa questão é diferente. Vou pegar, por exemplo, aqui, ó, a expressão 2x ao quadrado menos 6x igual a 0. 6x ao quadrado menos 6x, que é igual a 0. Deixa eu ver quem está aqui entrando no grupo. Pessoal, só um detalhe também, tá, a respeito dos e-mails. Vocês receberam e-mail institucional, né? Já foram criados alguns grupos, alguns classroom, umas turmas virtuais, não é isso? Não estou postando lá nada ainda, mas eu sei que vocês têm os e-mails, ou a grande maioria. Essa aula aqui, ela está sendo apresentada utilizando o meio da CEMED, tá bom? Então, quando você vai acessar a aula, a minha aula, usando o e-mail da CEMED, praticamente não tem permissão, eu não preciso dar permissão, automaticamente você já entra direto para a aula. Não sei se para quem tem um e-mail percebeu isso. Já entrou direto para a aula. Agora, para quem está usando o e-mail pessoal, o e-mail que você usa lá no seu celular normal do dia a dia, para jogos e tudo mais, aí tem que ter a permissão. Aí eu tenho que permitir você participar da aula. Tá? Então, se você não quiser usar, porque esse negócio lá de estar permitindo ou não, basta usar o e-mail institucional, aquele da CEMED que vocês receberam. Tá bom? Professor, Oi.
Eu tô com o e-mail institucional, esse aqui. Aí quando for entrar, pediu sim a permissão. Pediu permissão também? Pediu. Então, vou verificar isso depois. Mas, então, fazer o quê, né? Pediu também para mim. Tá. Vamos lá, uma dúvida aqui. Professor, sempre que tem um número em frente do x, ele é arriscado ou não? Aí depende. Se você for dividir por outro número... Ah, tá. Vamos aqui tentar analisar aqui. Quando se tem um x ao quadrado, a frente dele, sim, a gente vai ter que dividir por ele mesmo. Igual o exemplo lá do 2. Eu tenho 2x ao quadrado, então eu vou dividir por quem? Por 2. Para quê? Para ficar somente o x. Tá? Tem que ficar somente o x ao quadrado. Ou somente o x, na verdade. Entendeu? Ficou somente o x, aí sim eu vou passar aquele processo da raiz quadrada. Nesse procedimento. Tá bom? Deixa eu ver se outra forma aqui, quando c é 0. Tá? Que ele vai mudar um... Desculpa. Não tenha quebrado. Deixa eu ver se quebrou. Não quebrou. Pronto, tá de boa. Aqui, ó. A expressão normal é o quê? Ax ao quadrado mais bx, mais c, que é igual a 0. Quando esse c é igual a 0, eu não tenho aqui o chamado termo independente. Tá? O que é o termo independente? É o cara que não depende de uma letra para ele existir. Tá? Esse aqui é 0. Então, eu vou ter ax ao quadrado mais bx, que é igual a 0. Qual é a dica aqui? Se eu tenho aqui o x ao quadrado, eu tenho um x ao quadrado e tenho x, eu posso colocar esse x em evidência. Tá? Eu posso colocar o x em evidência. Aqui é o 2. Como é que é isso, professor? Não sei se você lembra da propriedade comutativa da multiplicação. Se você tem uma igualdade, se você tem um parênteses, por exemplo, eu tenho aqui o 2. Multiplica um parênteses, nesse parênteses lá tem o x mais 2, você pode aplicar a propriedade distributiva. Esse que está fora do parênteses vai multiplicar todo mundo que estiver dentro. Então, se eu tenho 2 vezes o parênteses e tenho x mais 2, então eu vou ter 2 vezes o x mais 2 vezes o 2. Que é o número que está fora do parênteses multiplicando todo mundo que está dentro. O que é a propriedade, o que é essa questão de colocar em evidência? Eu vou fazer o caminho inverso. Eu vou ver o número que se repete aqui nas somas aqui, e vou colocar para fora do parênteses. Tá? Colocar para fora do parênteses. Ficou meio bagunçado aqui, mas espero que vocês tenham entendido. Tá? E no caso aqui, ó, eu tenho x. Eu tenho x ao quadrado e tenho x. O que é x ao quadrado? X ao quadrado é x vezes x. É o x duas vezes. Eu vou tirar esse 1x. Desses 2x, tá? Vou tirar um deles. Então vai ficar x. Sobrou quem? 2x menos 6. Como 6 tinha apenas um único x, vai ficar sem agora. Tá? Fica somente o 6. Aí eu tenho a seguinte situação. Esse ponto representa vezes. O ponto representa vezes, tá? Pessoal, se ficar meio esquisito aí, se ficar meio esquisito para vocês enxergarem aí, porque eu estou usando uma caneta virtual, tá? Essa canetinha bem aqui, que ela escreve num negocinho aqui. E aqui não dá para enxergar nada. Aí eu tenho que ir no rumo e a letra já é feia. Quando bota esse negócio aqui, pronto, aí fica horrível. Tá bom. Vamos lá. Olha só. Pessoal, uma pergunta para vocês. Eu tenho uma multiplicação onde o resultado é 0. Quando que o resultado da multiplicação vai ser 0? Responda aí. Você tem uma multiplicação, e quando é que essa multiplicação vai ter como resultado o 0? Não sei. Pense aí, pessoal. Uma multiplicação e o resultado da multiplicação é 0. Quando isso acontece? E aí? Opa! Como é, Luísa? Fala aí, Luísa Otávio. Botou aqui um comentário aqui. Botou 0, x, 0, kkkkkk.
Acho que ele quis dizer 0 vezes 0. Não. É isso aí? É isso, Luiz Otávio? Pessoal, de certa forma tá certo. Tá certo. Caraca. Quando que uma multiplicação ela vai ser 0? Quando um ou os dois fatores forem zeros. Por exemplo, se você tiver... Vamos botar o exemplo mais que ele botou ali. 0 vezes 0. Quanto é que é 0 vezes 0? 0. 0. Não é isso? Então, olha só. Ou esse x aqui é 0, ou esse 2x mais 6 é 0. Deu para entender aí? 0 vezes 0, 0. Ou até mesmo, o primeiro pode ser 0, e aqui pode ser um número qualquer, vou chamar aqui de letra do A. 0 vezes A, ou 0 vezes 2, por exemplo. Quanto é 0 vezes 2? É 0. 0. Qualquer número multiplicado por 0 vai ser 0. Ou 2 vezes 0. 0. Também é 0. Então, o que eu posso afirmar? Para esse resultado ser 0, ou x é 0, que é o primeiro, ou 2x menos 6 é 0. Então, vou ter o quê? 2x menos 6, vou considerar como sendo 0. Eu já tenho, veja, na equação do segundo grau, pessoal, eu vou ter duas respostas, tá? Sempre duas, professor, sempre. Elas podem ser iguais ou podem ser diferentes. Quando eu tenho essa situação que o C é igual a 0, automaticamente uma resposta é 0. X é 0. Qual vai ser a outra? Aí eu vou desenvolver isso aqui. 2x menos 6 igual a 0. Esse 6 é positivo, passa para o outro lado como sendo, ou negativo, passa para o outro lado como sendo positivo, né? Como é que isso acontece? Eu vou eliminar esse 6. Eu quero o oposto do 6. O oposto do 6 é o mais 6. Menos 6 mais 6, o que acontece? Você está devendo R$6 e pagou esses R$6. O que aconteceu? Perdeu 6. Você deve 6, aí pagou esses 6. O que Aí acontece? não deve mais nada, fica com Aí isso 0. aqui vai dar 0, não deve mais nada, fica 0, entendeu? Só para quem? Faz sentido. Esse 6 aqui, se eu coloquei 6 de um lado da igualdade, tem que colocar 6 também do outro. Então, eu vou ter 6 aqui. Pessoal, desculpa ter ficado de lado, tá, pessoal? Mas aqui vai ficar retinho aqui, é meio complicado. Tá bom? E agora, eu vou dividir isso aqui por 2, ó. Dividir esse lado por 2, dividir o outro lado por 2. Aí eu vou cancelar 2x dividido para 2, cancelo 2 com 2. 2 dividido para 2 vai dar 1, fica somente o x. E o outro lado eu vou ter quem? Eu vou ter 6 dividido para 2. 6 dividido para 2 eu vou ter 3. Então, aqui eu tenho a segunda resposta. Um x vale 0 e o outro x vale 3. Então, isso são as duas respostas. Tá? 0 e 3. No outro tipo, a gente teve quem? A gente teve como um 6 positivo e um 6 negativo. Tá bom? Pessoal, no material, dá para vocês terem ali outros exemplos de situações. Agora, o problema é, quando ela é completa? Quando ela vai ser completa? Quando ela tem o A, o B e o C. Tá? Lembrando que o A, B e C são números. Ela é chamada de uma equação completa. E uma das estratégias para resolver esse tipo de equação é através da fórmula chamada de Bhaskara. Tá? Essa formulazinha aqui. O professor resolve só por ela? Não, tem umas outras fórmulas também. Só que ela é uma das mais famosas. A gente já vai aprender essa fórmula. Como é que é? A gente já vai aprender essa forma. Agora. Agora. Caraca, sim. Pessoal, ela não é difícil. Tá? Eu me lembro que quando eu aprendi, quando eu memorizei ela, eu fiquei muito feliz. Comecei a ficar feliz. A B ao quadrado menos 4AC dividido por raiz quadrada de 2A. Cara, fiquei feliz da vida. Entendeu? É uma das formas mais bonitas. Olha só. A fórmula se dá da seguinte, a fórmula é a seguinte. A fórmula de Bhaskara, né? Eu tenho que o x é igual, aí eu tenho uma barra de dividir aqui. Na parte de cima da divisão, eu tenho que é o menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Professor, isso aqui deve ser difícil pra caramba. Pessoal, a princípio parece que é. Depois, quando você vai analisar, você percebe que realmente é mais difícil do que você pensa. Brincadeira.
É brincadeira, tá? Aí complica. Não é difícil, tá, pessoal? A gente pode ir por etapas. Tá? Primeiro delas é o delta. Só que diabo é o delta? O delta é uma letra grega, tá? Que é o triângulozinho, é um triângulo, tá? E ele representa justamente o que fica dentro da raiz. Quem é esse delta? É o b ao quadrado menos 4a do c. Então, b é um coeficiente, ele vai estar ao quadrado, menos 4 vezes o coeficiente a e o coeficiente c. Tá bom? Vou pegar um exemplo aqui, ó. Se a gente pegar o exemplo de uma equação do segundo grau, tem aqui embaixo, mas eu vou fazer aqui na prática para vocês. Dada a equação x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero, eu tenho x ao quadrado. Que número está multiplicando o x ao quadrado? X ao quadrado, eu tenho um número multiplicando ele. Que número é esse? 2? 2? Não. Três. Senão seria 2x ao quadrado. Ah, Repete a pergunta, professor? Qual é o número que está multiplicando 2 ao quadrado aqui nessa expressão? É o número 1. É o número 1, porque x vale 1. Por quê? Não é porque x vale 1, Porque- mas 1 vezes qualquer número vai ser esse outro número. Por exemplo, 1 vezes 10. 10, 1 vezes 20. 20. 1 vezes 1 milhão. Vai dar 1 milhão, entendeu? Qualquer número multiplicado por 1 vai ser esse próprio número. Como o meu número aqui é x ao quadrado, então eu posso afirmar quem está multiplicando ele? 1. Entendeu? Se não aparece, é o número 1. O coeficiente b, ele vai estar junto com x. Então tem aqui, ó, x ao quadrado menos 2x. Então quem é o b? É o 2? Não, é o menos 2. E o c? Professor, Oi, faz sentido. oi. quando você vai saber a resposta no lugar do zero, o menos com menos os, o número vai ser negativo Não ou entendi. positivo? Pois é, aí que tá. Se por acaso for um número positivo aqui, se o sinal for positivo, esse número é positivo. Se tiver o sinal negativo, então esse coeficiente é negativo. Entendeu? No caso aqui, ó, menos 2, x. Então, como o b é quem está com x, e se você olhar lá na formulazinha, lá na equação, eu tenho ax ao quadrado mais bx mais c. Então, a gente considera como sendo positivo, a gente tem um positivo. Quando é negativo, quer dizer que esse número ele é negativo. Entendeu? O número b é quem? Ele é negativo. Pessoal, mas por que, professor? Porque tem um jogo, aqui entra aquele jogo de sinais. Se você somar um número, somar com um número negativo, o que acontece? Tipo, vai fazer o jogo de sinais aqui, ó. Multiplica um número positivo com negativo. Mais com menos. O maior que, Mais com menos. tipo, O que acontece no número positivo Dá com o número negativo? Acho que é menos, né? Mais com menos é menos. Mais com menos é menos. É o que fez essa operação negativa. Menos 2x. Quer dizer, então, que esse número que está sendo multiplicado, ele é o quê? Ele é negativo. Entendeu? Por isso, então, fica menos 2. Quando a gente olha para o termo independente, o termo independente é quem? Menos 3. Mesma ideia. Se aqui é negativo, logo, o C é menos 3. Então, sempre vai acompanhar o sinal que tiver antes do número. Se aqui for positivo, o coeficiente é positivo. Se aqui esse número for negativo, o coeficiente é negativo. Então, x ao quadrado menos 2x menos 3, o A é positivo, o B, que é menos 2, é negativo, e o C, que é menos 3, também é negativo. Tá bom? Professor, esse negócio tá me deixando doido. Não, é só jogo de sinais. Só jogo de sinais. Eu vou procurar, eu não sei se eu tenho aula, se eu gravei já uma videoaula sobre a equação do segundo grau. Vou procurar depois, tá bom? Se eu gravei. Senão eu vou postar no grupo lá também algum material sobre isso, tá bom? Tá bom, tá bom. Mas aqui, ó, só acompanhei o sinal. Não aparece nada, é 1. Tá aqui, o A é 1 positivo. Menos 2, então B é 2 negativo. Menos 2. Menos 3, então C, coeficiente, menos 3.
Então, vamos imaginar o seguinte, que é um relacionamento aqui. O x sempre vai estar relacionado com A, casamento, tá? O x com A, x ao quadrado, desculpa. O x vai estar casado com B, e o C é o solteiro. Tá bom? E aí Então, eu. A sempre com x É ao o quadrado, amante. no caso 1. Quem está casado com x aqui? O menos 2, então B é menos 2. E quem está solteiro? Eu acho que o Menos 3. Então tá aí. 3 O A é é 1, menos 3. B menos 2 e C O B. menos 3. Certo? Agora, o que é o delta, tá, pessoal? A gente não se preocupa com a forma de Bhaskara ainda. Vamos entender o que é o delta. O delta é essa expressão que é o coeficiente B elevado ao quadrado menos menos 4 vezes apagador. Professor, Oi. mas o que o senhor acha mais fácil? Tipo, começar descobrindo o delta ou fazer direto depois descobre o delta? Não, faz o delta primeiro, tá? Porque a análise do delta, se você for aprofundar um pouco mais sobre o delta, se você descobrir o valor de delta, você já vai saber se tem raiz ou não, se tem resposta ou não. Era essa a minha dúvida, porque quando, Então, o como ali em delta é cima o tá grande escrito, enigma. tá ali a fórmula do delta dentro da raiz, eu ia Aham. falar assim, como é que eu vou fazer um negócio se eu não resolvi ainda, né? Pois é, não, mas é que tá. Se você descobrir que o valor de delta, pode ser que chegue uma situação na qual você não vai precisar continuar mais. Por Então, exemplo, quando a raiz é negativa, não resolve? tem raiz quadrada de número negativo? Mas quando não tem, não é quando a raiz é negativa, é quando a raiz não é exata. Não, aí que tá. Tem questão de raízes não exatas, isso que vai cair no número chamado de irracional, e tem a questão de raízes quando não tem raiz quadrada de número real. Não tem raiz real. Isso ocorre quando? Quando o valor ele é negativo. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar um valor negativo? Não existe, tá? Qualquer número que você pensar, se ele for 2, vamos pensar aqui, ó. Existe raiz quadrada de menos 4? O que vocês acham? Não. 2. Vamos lá pensar. Então, lembra-se que a raiz é o oposto à potenciação. Então, qual é o número que é elevado ao quadrado que vai dar menos 4? O número que é elevado ao quadrado tem que dar menos 4. Se você pensar no 2, 2 ao quadrado vai dar 4. 2 é positivo, jogo de sinal, mais com mais, vai dar mais. Professor, Entendeu? Só um momento. Aí se você pensar aqui que seja menos 2 ao quadrado é menos 4? Não, porque jogo de sinal, menos vezes menos, também vai dar mais. Então, qualquer número que eu colocar aqui, como base, eu vou ter como resultado um valor positivo. Então, nunca eu vou ter uma raiz negativa. Tá? Isso dentro dos reais. Pode falar. tipo, eu acho que não dá, né, pra potencializar, tipo, negativo, assim, tipo, fazer a potencialização ficar negativa. Acho que não tem como, né? Olha, para ficar negativo, não. Dentro dos reais, não. Quando você leva o expoente positivo, o expoente par, tá, pessoal? Quando vai trabalhar com potenciação, a gente tem expoentes pares, por exemplo, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Expoentes pares, expoentes ímpares, quando é elevado ao cubo, elevado à quinta, elevado à sétima, elevado à nona. Quando é elevado ao quadrado, ou à quarta, à oitava, o expoente é par, o resultado sempre vai ser positivo, independente de que número seja, se ele é negativo ou não. Tá? Quando o número quando o expoente é ímpar, tipo menos 2 elevado ao cubo, aí o resultado vai ter o mesmo sinal do expoente, o mesmo sinal da base. Como assim, professor? Se eu tiver menos 3 elevado ao cubo. O que é menos 3 elevado ao cubo? É menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3.
Fazer um jogo de sinal aqui, ó. Eu tenho menos 3, menos 3, menos 3. O primeiro menos com o segundo menos vai dar mais. Não é isso? Menos com menos, mais. Mas quando eu pego esse mais e faço o jogo de sinal com o último menos, vai dar menos. Então já tem aí menos, que é o mesmo sinal aqui da base, ó. Aí eu vou multiplicar 3 vezes 3, 9, 3 vezes 9, 27. Então tem como resultado menos 27. Quando o expoente é par, por exemplo, menos 3 ao quadrado, eu vou ter menos 3 vezes menos 3. Jogo de sinal, menos com menos, mais. 3 vezes 3, 9. Então, sempre que o expoente for par, o resultado vai ser positivo. E sempre que o expoente for ímpar, o resultado vai ter o mesmo sinal da base. Se a base for negativa, resultado negativo. Se a base for positiva, resultado positivo. Nossa, interessante. Aí, como é uma raiz quadrada é V de 2, quer dizer, então, que é par. Então, não vai existir nenhum número nos reais que é elevado ao quadrado que vai dar um número negativo. Entendeu? Então, o que isso quer dizer? Que quando você resolve o delta, se esse delta for negativo, eu não preciso mais continuar a fazer conta nenhuma. Por quê? Porque não vai ter raiz. Não tem resposta. Entendeu? Então, se o delta for negativo, então, tipo, não precisa nem mexer. Precisa continuar para nele mesmo. Então, por isso que é importante você começar pelo delta. Aí eu tenho os outros detalhes. Se por acaso o delta for zero, eu vou ter duas raízes iguais, duas respostas iguais. E se o delta for positivo, aí eu vou ter duas raízes diferentes. Tudo isso analisando quem? O delta. Olha só, bem aqui, ó. Delta igual a zero, então a equação tem duas raízes iguais. Certo? Se o delta é maior que zero, ou seja, ele é positivo, então a equação tem duas raízes diferentes. Vou ter duas respostas diferentes. Agora, quando o delta é negativo, a equação não tem raízes reais. Ou seja, ele não vai ter uma resposta numérica. Deu para entender? Então, a gente começa por onde? A gente começa pelo delta. Começou pelo delta? Beleza. Faz o delta, faz análise, para você ter noção do que você vai fazer depois. Porque, às vezes, se você não parar para analisar isso aí, pode ser que o delta seja negativo. Aí você chega no final para dizer, olha, não tem resposta. Se o delta já é negativo, se já fizer o cálculo dele, você já vai saber, olha, não tem raízes reais. Pronto, acabou. Já é a resposta do problema. Entendeu? Então, vamos lá. Seguindo aqui essa situação, né? O que é o delta? É o coeficiente b ao quadrado menos 4 vezes o coeficiente a vezes o coeficiente c. Se você identificou quem é o a, quem é o b, quem é o c, substitui. Então, delta é igual ao coeficiente b. Quem é o b? Menos 2. Menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é menos 3. A gente vai trabalhar aqui agora. Delta é igual, menos 2 ao quadrado vai dar quanto? Menos 2 vezes menos 2. 4. Positivo ou negativo? Positivo. Positivo, né? Jogo de sinal, menos com menos vai dar mais, então vou ter 4. Continuando, menos 4 vezes 1, vezes menos 3. Jogo de sinal novamente, ó, menos 4 com menos 3, menos com menos, mais. Aí vamos multiplicar. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3, 12. Eu vou somar. Delta é igual a 4 mais 12. 16. 16. Então, como o delta é positivo, então a gente vai ter duas raízes, possui raízes, e elas são diferentes. Tá? Ok? Então a gente achou o delta. Tá bom? E agora? E agora a gente pode continuar na fórmula de Bhaskara. Por quê? Vou fazer agora, destacar, botar aqui de outra forma, tá? Eu vou só mudar um pouco como a fórmula está escrita. Inicialmente ela está escrita como x é igual, aí na parte de cima da fração, menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2 vezes o a. Esse b ao quadrado menos 4ac, eu sei quem é o delta.
Então, eu posso afirmar aqui o seguinte, que o x, ele é quem? O x é igual a menos coeficiente b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes o a. Professor, mas por que esse delta? Que é justamente o b ao quadrado menos 4ac. Olha aqui, ó. B ao quadrado menos 4ac. E quem é esse carinha? É o delta. Pelo delta, já sei o quê? Que o delta é 16 e vai ter duas raízes diferentes. Qual o próximo passo agora? Substituir. Pergunta. Pode colocar o 16, tipo, no lugar do delta, então, na raiz quadrada, então coloca... Exatamente. A gente vai substituir. A gente viu que o b é quanto? A gente viu que o b é menos 2. Então, x é igual a quem? X é igual a menos... Olha só, eu tenho menos da fórmula, menos b. Quanto é o b? Menos 2. Então, eu vou ter o menos novamente, ó. Um menos da fórmula e o outro menos é do número, menos 2. Menos da fórmula, b é menos 2. Então, eu vou ter menos 2, mais ou menos raiz quadrada de delta. Quanto é o delta? A gente achou 16. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. E quanto é o a? 1. Entendeu aí? Sim. Entendi, com o senhor fazendo parece fácil, mas quando eu for fazer não vai ser assim. Não, essa que é a ideia, pessoal. Essa que é a ideia. Quando vocês falam, professor, entendi, eu acredito. Mas eu só sei que vai aparecer as dúvidas quando você for fazer sozinho. Por isso que eu quero que vocês pratiquem, Quando que for vocês explicar. estudem. Que vai aparecer a dúvida, vai dizer, professor, eu não entendi aquele passo, aquele processo. Aí, beleza, vamos lá em cima da dificuldade. Então, por isso é importante eu tentar praticar. Tá bom? Então, bora lá. Continuando aqui, aí eu vou só jogo de sinal. Menos com menos. Aqui, ó, x é igual. Opa, x é igual. Aí, menos 2, jogo de sinal, menos com menos mais, 2. Então, tenho 2 positivo. Mais ou menos, raiz quadrada de 16 é quanto? 4. 4. Dividido para 2 vezes 1, 2. Agora, a gente tem uma seguinte situação. Eu tenho a expressão que o x é igual a 2 mais ou menos 4 dividido para 2. Então, veja que eu tenho duas operações. Eu tenho uma adição e eu tenho uma subtração. É agora que a gente vai ter as duas respostas de x. Lembra? X ao quadrado, eu vou ter duas respostas. O primeiro x, que eu vou chamar de x1, botar um x e umzinho embaixo, vai ser quem? Eu vou considerar como sendo aqui positivo. Então, eu vou ter 2 mais 4 dividido para 2. Bom? Deixa eu, a gente estava querendo entrar aqui. Aí, eu vou ter uma segunda resposta, o segundo x, que eu vou chamar de x2, que é quem? x2 é o 2. Porém, eu vou usar quem agora? Já usei o positivo, vou usar agora o Menos. Usar o negativo. O menos, isso. Dividido por 2. Agora eu vou resolver cada um deles. 2 mais 4 vai dar 6. 6 para 2 vai dar 3. Achei uma resposta. Agora eu tenho 2 menos 4, vai dar quanto? 2. Você tem R$2 e deve 4. 2. Não, pera. Menos. Vai dar menos 2, professor. 2 aqui. Vai dar menos 2. Menos 2. Né? Se você tem 2 e está devendo 4, pagou 2, ainda fica devendo 2 ainda. Então, eu vou ter menos 2. Dividido para 2. Aí eu tenho jogo de sinal, menos com mais, tá? Lembra que a divisão, esse 2 aqui de baixo é positivo. Menos com mais. Menos. 2 dividido para 2. 1. Então, tem as duas soluções. x1, que é igual a 3, e x2, que é igual a menos 1. Pessoal, parece complicado. Quando você vê a primeira vez, eu vou dizer, não, isso aí é difícil. Mas quando você vai analisar mesmo ali o processo, não é tão difícil quando a gente imagina que é. Tá? Eu me lembro quando eu estava no ensino fundamental, eu ficava besta, ficava com inveja dos alunos do ensino médio. E quando vinha lá um colega lá, o irmão do colega meu, e vinha com uma questão lá que pegava uma página todinha.
Ele ia responder lá, tava lá o comando da questão e tava lá a página todinha da resposta. Tipo, ficava, cara, tô um gênio, consegue resolver isso. Depois que eu cheguei no ensino médio, fui ver as questões lá, digo, só isso? Só isso? O ruim, assim, eu acho que é você responder uma questão que dá a folha toda para dar um -1, -2. Pessoal, olha, eu sei que isso aí para você aí vai ser chato. Agora imagina na faculdade, você fazer questões que eram 2 páginas. 2 páginas. Começava a resolver de um lado, começava a resolver uma folha, ia para outra folha, resolvia, entrar na terceira página, na lado, né? E tava lá 0. É muito fuleiragem. Pensa que o pessoal ficava zangado. A gente ficava muito invocado. Tudo isso para dar 0, mas a questão é para saber o procedimento, entendeu? É o processo. Tá? Até porque lá essas contas lá vão envolver muitos números. Se você errar um deles que seja, já é problema. Tá? Então, para continuar aqui. Mas aí, no caso, pergunta. No caso aí, tipo, essa ainda nem é a forma de Bhaskara, né? É a forma de Bhaskara. Ah, sim, já é essa, então. Já é ela, pronto. Veja só, eu reduzi ela em 2 partes, viu? Veja que ela está a fórmula completa como sendo x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, dividido por 2 vezes o a. Eita, caramba. Eu dividi ela em 2 partes. Eu separei ela no delta, que é o que fica dentro da raiz, e a outra parte que é quem? Substituindo esse b ao quadrado menos 4ac pelo delta que eu já encontrei anteriormente. Entendeu? Dá para simplificar ela. Fazendo o quê? A separação do delta. Entendeu? Não anda muito complicado, pessoal. Vamos para a questão aqui, tá, pessoal? Deixa eu ver uma que vai envolver o delta aqui, a fórmula de Bhaskara, para vocês verem, vai ficar gravado. E aí, vocês tentam resolver novamente essa lista de exercícios, tá bom? Tenta resolver ela novamente. Pode ser que você verifique lá que teve algum erro, um equívoco. Aí você me manda novamente ela no meu privado, tá bom? Bora fazer aqui essa questão de número 3. Que diz o seguinte: o custo de uma produção em milhares de reais de X máquinas é dado pela expressão CX, esse CX é o custo, tá, pessoal? É igual a x ao quadrado menos x mais 10. Se o custo foi 52 mil reais, então o número de máquinas utilizadas na produção foi, olha, já te deu o valor do custo. Quanto é o custo? 52 mil. Tá? Então, o custo é 52 mil. Cadê? Está aqui. O que eu vou fazer? Eu vou organizar essa expressão agora. No lugar do CX, ele já me deu o valor. 52 mil. Então, eu vou ter isso aqui, ó. X ao quadrado menos X mais 10, que é igual a quanto? 52 mil. É igual a 52. Só que tem um pequeno detalhe. Aqui eu não posso aplicar fórmula nenhuma, por quê? Porque eu tenho 52 aqui, ó, depois da igualdade. Para mim poder aplicar a fórmula, tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual. Tem que ser 0, professor. Tem que ser 0, exatamente. Eu não posso aplicar a fórmula aqui, porque não é 0 que está aqui no final. Tem que ser 0. O que é que eu faço? Se tem 52 sobrando aqui, eu vou tirar ele. Tem 52 positivo, eu vou tirar ele daqui. Então, menos 52. Mas imagina que é uma balança. Eu tenho uma balança que é a igualdade à balança. Se você tira peso de um lado da igualdade, o que acontece na balança? Se você tira, ela fica mais maneira, o outro lado sobe, não é isso? Isso. O que a gente faz para equilibrar a balança? Coloca Se eu tiro de um lado, eu vou tirar do outro. Professor, então o senhor vai colocar tudo esses 52 no primeiro membro? Exatamente, porém, como sendo negativo, menos 52. Entendeu? Aí o porquê vai ficar 0, é que ele tá positivo, passa negativo. Ah, não, tá positivo, passa negativo, negativo, passa positivo. Aí deu de balancear. Tá? Então, aqui, ó, 52, tiro 52, que já fica 0, já resolve meu problema. Então, eu vou ter x ao quadrado, menos x. Agora eu tenho 10, menos 52, vai ficar como aqui? Sinal, né? O maior, 52, eu tenho um valor absoluto maior, 52,
Sinal dele é negativo, então fica 10 menos. Aí Menos 52, 42. 52 menos 10, 42. Isso aqui igual a 0. Pronto. Já montei a equação igual a 0. Beleza. Qual é o próximo passo agora? Nós vamos agora identificar quem é o A, quem é o B, quem é o C. Entendeu? Quem é o coeficiente A? O casado com X. Então, o A não parece nenhum número, então é 1. Quem é o coeficiente B? Não parece ninguém, também é 1, porém é negativo. Então, B é menos 1. E quem é o C? Termo independente. Menos 42, solteiro. No caso aqui, menos 42. Alguma dúvida aí? Não. Tranquilo aí? Então, a gente vai agora fazer o quê? Encontrar o delta. Vamos para o delta. Quem é o delta? O delta é o coeficiente B ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Tá. Deixa eu só fechar aqui algumas janelas aqui que está pesando. Esse ele é um número negativo, né? Deixa eu só fechar algumas janelas aqui que está pesando aqui no meu navegador, no computador. Está travando para mim aqui algumas coisinhas. Vamos ver se melhora agora. Tá, vamos lá. Então, olha só. Eu tenho aqui b ao quadrado menos 4ac e vou só apenas substituir. Então, delta é igual... O b é quanto? Menos 1, não é isso? Então, tenho menos 1 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 1, e o c, que é menos 42. Menos 1 ao quadrado vai dar 1 positivo, né? Menos com menos vai dar mais, então tenho 1. E olha aqui, ó, menos com menos do 4 com menos 42, eu vou ter um valor positivo. E eu vou ter agora 4 vezes 42. 4 vezes 42, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Eu tenho aqui, então, 178. Somando isso aqui, eu vou ter 169. Tá. Pronto. Já achei o delta. Como o delta ele é positivo, então eu vou ter duas raízes. Não é isso? Delta positivo, duas raízes. Delta lembra muito, na verdade lembra não, tem muita equação, né? Exatamente, a questão da equação. Vou ter várias igualdades aí. Tá. No caso, a primeira do delta, né? Agora sim para encontrar o valor de x. Então, lá, quem é que vai ser o x agora? A fórmula de Bhaskara. X que é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta. Mas está travando demais aqui. Dividido por 2 vezes o a. Ele ficou esquisito, mas... E agora é só substituir. Quem é o b? Menos 1. Então, eu vou ter x, que é igual a menos 1, mais ou menos raiz quadrada. O pessoal pede desculpa aí que está meio falhando para mim aqui. 169. Eu estou indo mais... Professor, como é que pode colocar o mais e o menos debaixo do outro? Por causa da raiz quadrada. Na raiz quadrada tem um valor positivo e um valor negativo. Veja que é antes da raiz quadrada. Entendeu? Entendi. 2 vezes o a, que é 1. Pronto. É que eu vou desenvolver. Menos com menos, eu vou ter mais. Então, eu tenho x, que é igual a 1, mais ou menos. Quanto é a raiz quadrada de 169? Qual é o número que multiplicado por ele mesmo vai dar 169? 13. Olha aí, 13. Dividido por 2 vezes 1, 2. Agora eu vou ter duas respostas. Um x positivo, um com 13 positivo e outro com 13 negativo. Então eu vou ter x, que é igual... 13. Opa, aí eu vou ter 1, vou usar o 13 positivo. Então, 1 mais 13 dividido por 2. 1 mais 13... Opa, agora foi longe agora. 1 mais 13 vai dar 14, não é isso? Sim. 1 mais 13 é 14.
Deixa eu organizar aqui. Dividido para 2, Vai dar quanto? 7. 14 dividido para 2 vai dar 7. Já tem o valor de x. E aí eu vou calcular outro valor de x, apesar de não ser necessário. E vocês vão saber já o porquê. Vocês vão ver que não precisa nem fazer continuar a conta. Agora virou uma carroça agora no meu computador. Pessoal, problema com a tecnologia. Vamos lá. Eu vou continuar aqui, eu vou botar em outra cor, vou botar aqui de vermelho. Então, outro x. Vou botar aqui x, porém agora o 13 vai ser o negativo, então eu tenho 1 menos 13 dividido para 2. Quanto é que vai dar 1 menos 13? 12. 12? É. Tem certeza que é 12? Não. Mas não é menos 12, 1, menos não. 13. É 1 menos 13. É 1. O 13 positivo está aqui, ó. Eu já usei o 13 positivo. Vou usar o 13 negativo agora. 12 menos. Pode. Aí eu vou ter menos 12. Isso aqui vai dar menos 6. Agora o ponto é, não está trabalhando com máquinas? Existe máquina negativa? Olha, eu tenho menos 6 máquinas ali. Não, eu estou esperando chegar a menos 4 máquinas. É assim que funciona? E aí? Deu uma bugada aqui, Não, mas... só pensa, tem máquina negativa? Você pode dizer que tem máquina negativa? Não, eu tenho ali, eu tenho 3 carrinhos do Hot Wheels. Não, Eu não tenho ali menos não, Não tem negativo, não, né? não. Há situações que há negativo, tá, pessoal? Mas máquinas Não, pô. não tem negativo. Então, eu vou contar o quê? Somente o quê? O positivo, Tio. que é quanto? 7. Alternativa 7. B. Não foi 7 porque só marcou 7. Entendeu aí? Aham. Pessoal, basicamente é isso, tá? Eu quero deixar essa aula gravada, tá? Estou gravando a aula, na verdade, eu vou deixar disponível. Já são 4h15, vou ter que levar com a minha esposa daqui a pouco lá para o compromisso dela. Mas, sem entender o processo, deu para tirar mais as dúvidas? Entendemos. Obrigado pelo sábio ensinamento. Eu aprendi um meio torto, mas tamo aí. Tá. Pessoal, se tudo der certo, a partir de agora, todas as quintas-feiras, a gente vai ter esse momento de bate-papo, tá? Tirar essas dúvidas. Quero passar a lista com antecedência, vocês resolverem a lista, e aí a gente tirar as dúvidas. Ou se não, tira as dúvidas, faça a lista e vocês me entregam o resultado depois. Pode ser assim? Pode ser? Tá? Eu vou procurar ver lá, onde tiver imagem, mando o áudio para ti, viu, Pablo? Para tentar ver se melhora, para você que já tem essa dificuldade aí, quando vem imagem, complica um pouco mais ainda. Bom, mas, pessoal, espero que vocês tenham entendido alguma dúvida aí. Se quiser perguntar, fica à vontade. E olha só, sei que eu quero que vocês tentem fazer novamente, tá? Tentem fazer novamente desculpa, Pablo apertou errado lá, sem querer, mas faz parte. Tentem fazer essa lista novamente agora com essas novas informações. No material eu postei o link de equação do segundo grau, dê uma revisada lá, dê uma olhada novamente nesse material. E aí, se caso continuar a persistir as dúvidas, pode mandar um áudio para mim, ou pode mandar um vídeo, pode mandar uma pergunta, fica à vontade, tá bom? Professor, se eu demora a responder, olha, eu tenho 2 WhatsApps, tá? Eu tenho o meu pessoal, que é o meu privado, o meu particular, que eu uso nos grupos de escola, o pessoal, né? E eu tenho o profissional, que eu uso para o trabalho. Então, esse outro aplicativo, devido ao caso como eu tive que clonar, fazer um clone do WhatsApp, ele não fica ligado direto a esse outro WhatsApp. Então, às vezes, eu tenho que pegar e abrir ele. Então, às vezes, eu demoro.
Geralmente eu abro mais no dia que tem aula, de quinta-feira, dia de terça-feira, nas outras escolas. Dificilmente eu abro no final de semana, tipo sábado, domingo, dificilmente eu abro esse outro WhatsApp, tá bom? Mas se você mandou mensagem para mim, pode contar que eu vou, se tiver alguma pergunta, pode ser que eu demore um pouco, mas eu vou responder, tá bom? Só para tirar esclarecendo algumas coisas aí. Certo? Alguma dúvida aí? Tudo certo, mas, tipo, dá para fazer essas outras questões sem o forma de Bhaskara? Olha, existe outras formas de resolver equações sem precisar de Bhaskara. Apesar que eu nem gosto de ensinar no Bhaskara, porque esse Bhaskara essa fórmula não é dele, tá? Eu gosto mais de chamar de fórmula resolutiva. Mas existem outros tipos também. Eu vou pesquisar algumas e vou postar no grupo também alternativas à fórmula resolutiva. Pode ser? Pode ser, pode ser. Tá? Existem algumas aí. E faça novamente as questões. Se tiver dúvida, me procure, manda mensagem. Posso demorar a responder, mas eu vou responder a você. É isso aí, pessoal. Obrigado pela participação. Se a gente fizer novamente as questões, a gente consegue visto duplo? Ah, tá. Agora, tem umas questões aí que não precisa de Bhaskara, tá? Não precisa da resolutiva. Se o B for 0 ou se o C for 0, que vai usar aqueles outros dois tipos que eu passei anteriormente. Entendeu? Eu vou procurar um vídeo aqui completo de resolução de equação do segundo grau e vou postar lá no grupo também alguns links lá para ajudar vocês. E a dúvida persistir, pode perguntar. Bacana? Bacana. Tchau. Tchau. Deixa eu botar aqui, parar de gravar aqui. Professor, o senhor está fazendo frequência?